Sejam bem-vindos. Esse é o podcast Casa de Gata. Literatura, poesia, dicas de filmes, dicas de livros e um bate-papo descontraído sobre a vida cultural em uma cidade periférica. Porque sim, existe vida cultural além dos grandes centros. Mais uma parceria da Casa Eliseu Vronkoff com a página de incentivo à leitura Capitule, por Ana Paula Frazão e Jaqueline Cartelli. O rei estava reunido com o seu ministério e tratava de dar explicações duvidosas para os gastos com banquetes gastronômicos. Os ministros, sem acreditar, faziam de conta que acreditavam. Mas o bobo, um dos ministros do rei, todo governo deveria ter um bobo da corte, deu uma risadinha e comentou em voz alta: "Majestade, há explicações que são piores que uma ofensa." O rei ficou furioso, expulsou o bobo e declarou que se ele não explicasse essa declaração absurda, até o fim do dia iria passar uma semana no calabouço. O bobo sumiu. O rei, cansado, ao fim de um dia de explicações, ia sozinho por um corredor do palácio. Corredor esse decorado com grandes colunas de mármore. Atrás de uma delas estava o bobo, escondido, pronto para provar a sua tese. Quando o rei passou, o bobo pulou e agarrou as nádegas do rei. O rei deu um grito de susto e raiva e o bobo se desculpou. "Perdão, majestade, eu pensei que fosse a rainha." E estava provada a tese de que há explicações que são piores que uma ofensa. Esse texto se chama Explicações que Ofendem, do autor Rubem Alves, e está no livro Ostra Feliz Não Faz Pérola. Olá, eu sou Ana Paula Frazão. Eu sou Jaqueline Cartelli. E hoje nós vamos conversar com a Jandaíra Moscal, que é aqui de Araucária e que vai contar um pouquinho pra gente quem ela é, o que ela faz, e aí a gente vai estender a conversa por aí. Olá, sou Jandaíra Moscal, sou mãe do Rudá, sou nascida aqui em Araucária, eu sou engenheira florestal de formação, na graduação, tenho mestrado na geografia, trabalho há um bom tempo com comunidades tradicionais, com patrimônio cultural, e essa interface da relação sociedade e natureza, esse conhecimento dessas comunidades, desses povos, como que eles refletem na conservação da natureza. E aqui, quando morava em Araucária, já fui conselheira do Conselho Municipal de Cultura por 2 gestões, e estamos aí para conversar, para debater, para questionar e aprender com todas. Eu acho que o nosso maior objetivo assim, com a conversa é a gente também tentar entender. Assim, a gente pensou muito em partir dessa ideia de tentar entender o que é cultura popular. A gente já fez uma conversa sobre isso, né, no momento ali da Lei Aldir Blanc, mas eu acho também que é bem importante a gente entender na nossa cidade, para a gente começar a compreender o que é cultura popular, o que não é cultura popular, e também não é colocar em descrédito o que não seja, é apenas, acho que para a gente começar a entender, né, o espaço de cada uma. E como a gente não tem isso extremamente definido, com muita clareza e tal, acho que a gente podia começar a conversa, Janda, tipo, meio tentando desnudar, assim, depois de tudo que a gente veio conversando, tudo que você vem pensando, né, do teu trabalho hoje de Morretes e tal, e como que você está pensando, o que que você acha hoje que pode ser a cultura popular? É difícil dizer o que é, né? Assim, eu acho que é algo tão amplo, né? Ela tem essa relação com os costumes de um determinado lugar, de uma cidade, de um povo, de uma sociedade, e que, em geral, ele é transmitido, às vezes, por repetição, às vezes por oralidade, muitas vezes. Tem a relação entre essas pessoas, entre as pessoas que detêm esse conhecimento,
muito forte e muito dependente da sociedade mesmo, do modo de vida como se dá, né? Como elas constroem essa cultura, né? Aqui no Brasil, né, a gente trazendo de uma forma mais ampla, algo mais de conhecimento de todos, né? A gente tem carnaval, a gente tem o samba, trazendo aqui para o Paraná, em questão de dança, de música, de modo de vida, a gente tem o fandango caiçara, que está aqui no litoral paranaense. Em relação a festas, né? Festas católicas também são tidas, né, como culturas populares. Eu acho que é tão amplo que a gente, às vezes, é difícil de classificar, né, como você trouxe agora, né, a gente pensar na nossa cidade aqui, por exemplo, o que a gente poderia chamar de cultura popular. De repente, na comida, na culinária, que é algo que a gente ouve bastante, né, desde sempre, a broa, por exemplo, né, que é algo que a gente discutiu, né, nas conversas em torno da Lei Aldir Blanc, né, como que isso poderia ser pensado. Enfim, eu acho que a gente pensar, né, discutir, ver quais são os valores que a gente tem enquanto sociedade, né, araucariense, por exemplo. O que é importante para a gente enquanto a cidade? Né? É a araucária? É a opinião? Né? Será que a própria paisagem do lugar, né, que tem essa sensação de pertencimento? Eu, por exemplo, às vezes, agora a gente não viaja mais, poxa vida, mas às vezes que viajava, quando eu chegava, né, por terra, assim, via a primeira araucária e falava, pô, tô em casa, né? Então, esse sentimento, assim, de lugar, de pertencimento, que isso também constrói a cultura da gente, né? Então, o tempo, o frio, né? Essa coisa do frio, então deixa a gente também reflete no que a gente é. Acho que a cultura é o que a gente faz, é o que a gente é, que a gente constrói, né, com os nossos, com os outros, entre os outros, né? Dá para ficar divagando aqui a respeito. E assim, Janda, com tanta gente, né, que veio de fora, com tantas culturas, né, como que a gente pode iniciar um resgate disso? Sabe? Como que você começa um trabalho para, de repente, resgatar isso, para que as pessoas comecem a pensar sobre as suas origens, ou o que isso reflete mesmo na vida delas, como você falou? Tenho bastante proximidade com o mundo rural, né? Em relação a trabalho, né? Em relação à questão profissional. O urbano, para mim, é algo um pouco mais complexo, um pouco mais difícil. A gente tem uma mistura maior de culturas e a construção dela, a formação dela é um pouco diferente. Mas a gente pensando no município, né? Os próprios nomes das cidades, né? Esses nomes indígenas, então a gente tem um histórico de ocupação indígena no território, né? A gente também sabe que há alguns vestígios de negros no território, né? E a partir do final né, de 1800, ali na virada de século, a gente tem todo esse processo de migração para cá, o que também trouxe outras culturas para dentro da cidade, né? E ao mesmo tempo que essas originárias, vamos dizer assim, né, como a indígena, a negra um pouco para frente, elas foram se perdendo. Então, acho que a gente chegou num ponto que teve essa mescla, mas aí vem essa coisa de quem conta a história, né? Eu acho que isso também é importante, né? Porque às vezes a gente tem o viés de quem conta de um determinado grupo, então às vezes não houve o conhecimento e o interesse. Eu acho que às vezes isso faz falta aqui no município, né? Eu cresci aqui, eu tenho uma ascendência indígena, então eu sempre fui diferente, né? Da maioria, assim, né, das pessoas, né, de estereótipo, né, da cidade. Tanto que, às vezes, que já fui para fora, conversando com a pessoa, se ela não tivesse visto uma foto minha, ela esperava uma loira, talvez, uma branca. A gente sempre achou que dentro da Araucária era isso, era essa imigração europeia, né? E a gente sabe que não. Então, eu acho que o início seria essas conversas em locais que a gente já sabe, né? Alguns locais que a gente sabe que
que possa haver um registro de passagem de indígena, de passagem de negros, tentar registrar isso e fazer essa busca, né, por essas informações. A gente tem muito um registro desse europeu, né, que veio, que ganhou as terras para cultivar e para formar uma cidade. A gente hoje sabe que, historicamente, isso foi uma tentativa de branquear a população brasileira, né? E que isso para a gente é bastante complicado. Mas a cidade de Araucária, aparentemente, era um lugar de passagem, né? Pelo pouco assim que eu conheço sobre a história, parece que ela era um lugar de passagem, tanto que narra-se que passou Dom Pedro II por aqui, porque ele estava indo para Lapa, tanto que o Teatro da Lapa tinha um lugar para ele assistir os espetáculos, enfim, ele estava indo, sei lá, para o Rio Grande do Sul, só que ele estava indo fazer lá. No entanto, acho que a gente às vezes considera pouco a questão indígena, né? Porque a maioria dos nossos lugares tem nomes indígenas, né? A gente tem Tindiquera, a gente tem Iguaçu, a gente tem várias coisas com os nomes indígenas aqui na cidade. E a gente tem hoje, né, uma ideia de que tem as ocas dos caigangues, né, ali perto do cemitério novo, né, do cemitério novo, tem registro disso, que eram umas ocas que eram feitas, na verdade, dentro da terra, né, que é uma coisa que a gente acaba conhecendo pouco da nossa história. O que me preocupa um pouco nisso tudo, assim, é que às vezes eu acho que a gente tem um viés meio racista, assim, porque é uma cidade que às vezes você percebe isso quando a gente apoia, vou ser bem polêmica agora, mas quando a gente apoia políticos aparentemente fascistas, genocidas e tal, e a gente tem sempre uma votação expressiva na cidade para esse tipo de pessoa. A minha pergunta é assim, tipo, você acha que isso é reflexo também em Araucária do que acontece no Brasil inteiro, que é uma falta assim, da gente conhecer um pouco da nossa história? Eu acredito que sim. A gente vê, eu acho que não só Araucária, o Paraná, né, é um estado que parou no tempo um pouco, né, no meu ver, assim, se a gente se comparar o Sul em si, né, apesar que o Rio Grande do Sul eu vejo que eles têm uma outra forma de pensar ali. Eu vejo que há um grande reflexo nisso, porque quando a gente conhece as nossas origens, a gente sabe de onde a gente veio, a gente tem mais crítica, mais construção, mais possibilidade de trazer algo concreto para a tua existência. Eu acho que sim, eu acho que tem esse reflexo da gente não se conhecer, apenas replicar essas coisas das famílias, né, que acontecem na política brasileira, ela só se repete, vem o Júnior, vem o Neto, Então a gente vive essa governança coronelista ainda, né? A gente já está em 2021 e as coisas são assim, a troca de favores. Então, se você coloca alguém diferente do teu esquema, numa governança, isso causa um tremor lá, eles não vão querer. Então, qual que é a forma, às vezes, de não querer? É não dar educação. E você assim, acabar com a educação e a cultura em algum lugar, tira a escola de um lugar para você ver se aquele lugar não acaba. Que é o centro hoje em dia não, há muito tempo, de diálogo de um lugar, de troca, às vezes de possibilidade de qualquer coisa, ela vem através da escola. Né? Então, você acabar com a cultura de um povo, né, é você conseguir manipulá-lo. A gente, às vezes, ter ficado nisso, né, só de um lado da nossa história, a gente só replicou o que aqueles que detinham as terras, que detinham o determinado poder, queriam. Então, a cidade foi se transformando muito, está falando de uma questão lá atrás, mas se você for pensar ali a partir de 70, com a vinda da refinaria, né, mudou a configuração da cidade, né? Ela deixou de ser rural para ter mais habitantes na área urbana, né, com o tempo. A questão originária de cultura, enfim, ficou meio perdida. Né? E essa, que como você falou, né, de ser uma cidade dormitório, que era, eu acho que ainda é um tanto, né? Ela continua sendo, a gente está muito próximo a Curitiba, então as pessoas buscam muitos serviços lá, dão muita atenção lá, e aqui não se desenvolve. Poxa, quantos anos, né? Eu estou com 40, a cidade, ela cresce, mas ela parece que não desenvolve em vários aspectos, assim. Eu hoje vim para cá, estou aqui em Araucária, aqui perto da minha região, que no Porto das Laranjeiras nada mudou. Quando que a gente vai se olhar e se entender
como cidadãos de Araucária, né? E que nós queremos as coisas dessa forma. A gente quer que tenha teatro, a gente quer que tenham shows, a gente quer que tenham feiras, caminhos, passeios, enfim, e como é que a gente quer que isso aconteça, como que a gente quer formar os nossos cidadãos, enfim. Você falou também da questão do Paraná, né? Que o Paraná é assim, é difícil, né? Meio que parou no tempo. Você agora está em Morretes, né? Que você comentou. Você acha que no litoral, Sim. né? Nessa região que você está, é mais fácil esse resgate? Porque parece que ali eles dão mais valor para algumas coisas com relação à culinária, o próprio fandango mesmo, a dança. As pessoas ainda valorizam algumas tradições, aquela coisa do fazer a viola, não é? Alguma coisa assim, o tamanco, sei lá, essas produções, assim. Você acha que lá é mais fácil, no litoral, é mais fácil esse resgate ou não? Eu acho que talvez sim, é menor, né? A gente não tem grande, fora Guaratuba ali, Matinhos, talvez a própria Paranaguá, por também ter um porto, complica, assim. Mas como acho que está o mar, tem essa relação com o mar, a pesca, o caiçara, tem vindo um movimento muito grande de valorização do caiçara. Morretes tem um bracinho de mar só, né? A maioria das pessoas pescam, às vezes, por lazer mesmo, assim, mas se identificam como caiçara. Eu acho que essa coisa da identificação, da autoidentificação, é o que reafirma a cultura. Eu vejo que, enquanto morei aqui, as pessoas às vezes têm vergonha de falar que são de Araucária. Você está colada com Curitiba, então acho que essa coisa de você se identificar como tal, como nascido no lugar, né? Sou da roça, sou do mar, sou da pesca, sou caiçara. E lá, assim, está havendo esse levante forte nesse sentido, assim, que se torna um pouco mais fácil por ter menos pessoas, ter um território urbano não é tão grande, não há uma diferença tão grande entre o urbano e o rural. Então, eu acho que seria um pouco mais fácil do que a gente aqui é região metropolitana, né? Em Araucária. Então, não é só Araucária, Araucária, Curitiba. Você pega o lado da Caximba lá, que, por sinal, é uma região onde também tem essas casas subterrâneas de caigangue. Tem lá uma reserva chamada Reserva do Bugio. Eu estava dentro da equipe do estudo do meio antrópico dessa reserva, né? Essa reserva biológica. Ela pega Araucária, Curitiba e Fazenda Rio Grande. E ali tem a primeira aldeia indígena urbana, a Cacané Porã, que tem indígenas de diferentes etnias e que estão ali próximo, e aí tinha um antropólogo dentro da equipe, e ele fez essa busca, então ali também tem essas casas subterrâneas, eles imaginam o caminho que passavam esses indígenas, porque os guaranis, os caigangues, eles eram nômades mesmo, o pessoal rodava, o território deles era enorme. E tem uma coisa curiosa que eu também descobri com esse trabalho, que os caigangues eram indígenas de alto, de montanha. Agora, fiquei até me perguntando se aqui para o lado do tropical, na questão do relevo, é alto, porque eles montavam essas casas em lugar alto para ficar cuidando e vendo o entorno, né? Então, eles são, o Guarani é um indígena mais tranquilo, mas não à toa, né? Foi super catequizado ali, e o caigangue não, o caigangue já é mais de briga, dizem os etnógrafos aí, né, o pessoal que trabalha com os indígenas. É isso, né, a gente está numa grande área, né, um grande território, assim, que quando a gente pega para o lado da Caximba, aquele lado de lá, Campina da Barra, a gente vai ter uma coisa urbana super forte e periférica mesmo, assim, uma questão de ocupação muito forte, ali tem muitas ocupações, áreas públicas, a gente tem a própria refinaria ali, aí a gente pega aqui, indo para Guajuvira e tal, indo para Campo Largo, uma coisa mais rural, já diferente, também lá para Contenda, então a Araucária é bem diversa. A gente trabalharia com culturas populares, no singular, eu acho que isso não aconteceria. Então, creio que para a gente entender melhor, a gente teria que entender os lugares também, a formação dos lugares, né? Como que eles foram acontecendo e como que as pessoas se veem ali, né? E às vezes estão nesses lugares distantes, eu acho engraçado, e isso acho que acontece
em diversas cidades, enfim, que quando estão em bairros mais afastados ou na área rural, eles falam, eu vou para a Araucária. A pessoa está lá na cachimba, ela não fala que ela não se vê, parece que é Araucária, né? Ela fala, eu vou para a Araucária quando vai para o centro, né? Então, isso é uma coisa interessante também. Eu acho que falta isso. Eu moro para cada ponto e eu falo que a gente vai para Araucária. Falta a gente estudar e trazer para perto. Igual teve todo esse movimento para a educação indígena, educação quilombola, de construção de materiais para ser trabalhados no conteúdo formal das escolas. A gente se limita, talvez, eu estou falando sem propriedade, viu, gente? Isso é uma coisa que eu tenho na minha memória enquanto fui estudante, né, quando era criança, e eu, acompanhando o meu filho, fala-se dos indígenas, porque tem o Parque Cachoeira, a região do Tindiquera, muito forte. A gente tem que falar disso, né, dar aquela falada ali, traz a imigração europeia e acabou. Acho que a gente não discute mais isso, né? E a escola seria um caminho importante de resgate, porque eu lembro que quando eu fazia trabalho de contação de histórias, então, às vezes a gente ia nas escolas e, por exemplo, você pedia para fazer uma roda de leitura ou alguma coisa assim, e eles comentavam, por exemplo, no centro, ou mesmo na periferia mais urbana, né, na periferia urbana, eles comentavam uma matéria ou uma reportagem, não sei lá o quê, do popular. E aí a gente ia para o interior, eles comentavam o lobisomem, o boitatá que o avô viu, né? Então eram narrativas totalmente diferentes quando a gente pediu para eles comentarem um fato, alguma coisa que marcava, assim. Então eram narrativas muito diferentes. E era na escola que tinha que ser feito esse resgate e talvez até esse contraponto, né? Que você colocou dessas diferentes etnias, né? Dessas diferentes tradições. Sim. Que a gente tem que trabalhar com especificidade, né? Ninguém é igual. Então, os lugares também não vão ser iguais. E a gente se constrói muito no que está na nossa volta. Se ancora muito enquanto pessoa e enquanto sociedade, é o que está no nosso entorno. Até mesmo essa questão do aprendizado, né? O método Paulo Freire é isso, assim, é você alfabetizar a partir daquilo que a pessoa vive no seu cotidiano. Uhum. Então fica muito mais fácil da gente entender aquilo que a gente é acostumado a ver, ou vivenciou, ou ouviu, algo também neurológico. E quando a gente ouve uma palavra nova, o cérebro busca algo, não encontra, ele guarda. Segunda vez que você ouve, ele já achou, opa, já ouvi. Terceira, ele vai aprendendo. Quando a gente tem diferentes contextos, como são as cidades maiores e tal, precisa, às vezes, trabalhar em separado para depois juntar também, trocar, saber que existem várias formas de cultura, várias formas de transmissão de saberes, de conhecimentos mesmo, e valorizar isso, que eu acho que é o mais importante, né? As pessoas, elas precisam se sentir valorizadas daquele conhecimento que elas têm. Aí eu acho que a gente consegue pensar numa mudança, né? Numa transformação enquanto sociedade, né? De se respeitar, de acreditar naquilo que você faz e também saber que existem outras pessoas, que existem outras culturas, elas não são melhores e nem piores, elas são outras, elas se somam, elas fazem a nossa cidade, né? Elas constroem a nossa cidade. Eu, às vezes, acho assim, a nossa cidade um pouco difícil no entendimento da origem dela, no sentido da gente entender que descendentes europeus, quando vieram para cá, os europeus, quando chegaram no Brasil, eles já vieram com uma condição muito melhor do que a questão dos escravos. A gente tem que ver que as pessoas, na verdade, houve um processo de branqueamento da população e que, em algum momento, foi interessante trazer os europeus, e foi doado terras, e foi doado equipamentos para que eles ocupassem esse lugar, no sentido de que, antes disso, eles trouxeram escravos que vieram para cá maltratados dentro de navios, sem nenhum cuidado, e os que chegaram vivos foram escravizados durante muito tempo. E chegou um momento em que eles foram libertados, vocês estão livres sem nada, sem terra, sem equipamento, sem nada. Essas pessoas começaram a ocupar as encostas, o que a gente hoje conhece de favela. A gente começa a entender que eles tiveram que ocupar algum lugar onde não tinha propriedade, onde não tinha nada, porque eles não tinham nada, eles não tinham história, eles não tinham terra, eles não tinham equipamento, eles não tinham nada.
Eu vejo isso hoje como não uma culpa, óbvio, dos imigrantes que vieram, que ganharam suas terras e seus equipamentos, mas que também falta, às vezes, uma leitura no entendimento de que isso não te faz melhor do que ninguém, né? Ser um descendente de quem recebeu uma propriedade, uma possibilidade melhor de se desenvolver em uma nova terra do que os negros. E, às vezes, eu acho que falta muito esse entendimento dentro do Brasil. E eu acho que a Araucária ainda passa muito por esse processo. Assim, a Araucária acaba sendo muito bairrista, muito do tipo, porque nós temos que recuperar a cultura polonesa. E não que eu acho que a gente deva desprezá-la, acho que a gente deve valorizá-la, mas a gente precisa entender ela não como um foco no sentido de valorizar uma visão racista. Né? A gente precisa entender que cada uma das coisas tem seu lugar e, na verdade, todas elas deveriam colaborar para a gente entendesse uma cidade plural, né? Em todos esses sentidos. A gente tem depois a vida dos nordestinos, né? Eu sou filha de nordestino, a gente tem isso na década de 70 com a Repar, que vieram trabalhar para a Repar. A gente tem muito recentemente a obra que teve que vieram os baianos. Eu acho que isso um pouco tumultua o nosso entendimento de cultura popular. Complexo mesmo, né, Ana? Da gente pensar. E aí dá um medo de reduzir, né? Às vezes a gente reduzir ou trazer com muita crítica determinada coisa, porque em nível de Brasil, eu acredito, a questão da cultura popular, a gente tem culturas populares muito fortes e definidas, bem definidas, e incentivadas e trabalhadas, e aqui no Paraná, o patrimônio, a gente tem essa diferença, né? Entre as culturas e a patrimonialização da cultura. Então, a gente pensar que aqui a gente é de patrimônio imaterial, que seria esses conhecimentos, como entraria essa questão da broa, né, desse conhecimento de como fazer, do jeito que se faz a broa ali. A gente tem poucos patrimônios aqui, né, e o incentivo também é pouco para isso. Você tem que pensar, né? Na verdade, acho que o que falta é um inventário mesmo, talvez, dessas culturas, esses saberes, vamos dizer assim. Né? Eu acho que a gente precisava de um inventário desses saberes e de estudos maiores para a gente poder, num momento que se venham políticas públicas ou que se venham possibilidades de incentivo a culturas populares, a gente consiga pensar aonde tem isso em Araucária. Com quem que a gente poderia conversar, para quem que a gente poderia levar. Então, eu acho que primeiro vem voltando na questão da gente se conhecer, saber quais são esses saberes que existem. Tem aquele inventário de referências culturais que eles falam, né? Que o IFAM faz. Só que, né, enfim, né, a gente está nesse desgoverno, esses órgãos que já eram carentes de recursos, tanto de recurso financeiro quanto de recurso humano, estão piores ainda, né? Então, mais isso, né? A cultura no Brasil já é algo visto como elitista e não como essencial, então a gente já sai perdendo nessa corrida, mas eu acho que seria muito interessante que as pessoas mesmo do município, né? Eu acredito que isso também tenha historiadores, enfim, pesquisadores de diferentes áreas, que a gente conseguisse, às vezes, organizar, né, um espaço onde tivessem essas informações. Né? A partir do momento que a gente consiga uma possibilidade de recurso, a gente tem um ponto de partida. Então, né, vocês mesmos conhecem alguns historiadores e geógrafos, a gente tem, né, uma amiga aqui que é arqueóloga, que nessa questão indígena talvez ajudaria bastante. Enfim, eu acho que falta um pouco de a gente ter esses materiais. Né? A nossa cultura, hoje ocidental, ela é com base na escrita. Então, se a gente não tem registro dessas coisas, fica tudo muito no limbo. E aí é o contraponto que é louco, porque as culturas populares, tradicionais, elas não têm na escrita essa base de continuidade, né? Elas são muito mais na oralidade ou na própria repetição. Né? A pessoa vê a outra, né? Cresceu vendo a avó fazer a broa. A avó nunca falou nada, às vezes. Faz assim, faz assim. Mas de tanto ela vê, ela aprendeu. Então, os costumes, né? Essas coisas, elas não se dão muitas vezes de maneira escrita. Mas para a sociedade que a gente vive atualmente, a escrita é muito importante. Então, eu acho que a gente tem que iniciar de alguma forma
esse registro. Não sei como, mas de repente, né, pensar, né, Ana? Pensar já que aí com a casa, se a gente de repente começa, já, acho que já esses podcasts, já essas conversas, elas já vão ser bases de registro, né? E a gente começar a pensar, às vezes, fazer uma chamada, né? Pesquisadores que já pesquisaram Araucária, né? Pessoas que já pesquisaram Araucária em tais temáticas, mande para a gente sua publicação, queremos conhecê-los, né? Algo assim, eu acho que seria legal, porque às vezes a gente acha que não tem, mas eu nunca fiz uma busca, né? Ali, exaustiva ou não exaustiva, mas nunca fiz uma busca para saber quais que são as produções que a gente tem, né? Diferentes das comuns, né, que a gente já que tem os livros sobre a cidade e tal, né? Os pesquisadores clássicos, digamos assim. Mas algo mais recente, que conseguiu expandir agora, apesar de mais retrocesso na pesquisa, mais corte de verba, a gente teve um momento no Brasil que a gente conseguiu produzir bastante. Teve a criação de muitas universidades, teve muita possibilidade. Então, eu acho que a gente teve aí uma produção acadêmica grande. Então, quem sabe, né? Quem sabe se a gente joga aí que é importante a gente ter isso, as pessoas aparecem e a gente começa a organizar aí essas informações. Então, a gente conversou bastante da outra vez sobre a questão do turismo rural, né? É uma coisa que eu converso, a gente faz o Festival de Arte e Gastronomia, eu converso bastante com os comerciantes disso, assim, que a gente tem que ter uma identidade local, né? Porque isso interessa. Isso não é só uma questão histórica, não é só de valorização histórica, isso tem um preço comercial, na verdade. Porque se você oferece algo que é único, algo que só tem na tua cidade, algo que é só naquele lugar, as pessoas virão de outras cidades para conhecer aquilo que você faz no teu lugar. Se você oferece a mesma coisa que é oferecida em qualquer outra cidade, quer dizer, você não tem singularidade nenhuma. Não preciso vir até Araucária para conhecer isso. Por que as pessoas cruzam Curitiba, cruzam Araucária? Então, as pessoas cruzam todas essas cidades para irem até a Lapa, para comer coxinha, para ver o monge, para ver não sei o quê, porque são singularidades daquele lugar, né? Então, por que a gente não valoriza as nossas singularidades, que estão na nossa culinária, que estão nas pessoas que provavelmente habitavam aqui, que tinham costumes únicos? Por que a gente não consegue valorizar isso, né? E isso faria com que a gente tivesse um atrativo turístico. E aí a gente discutiu da outra vez isso, assim, o que a gente tem de cultura popular dentro do nosso turismo rural, né? E a gente ficou pensando nisso. Eu lembro que a gente pontuou algumas coisas no sentido, assim, de que se aquela pessoa fazia aquilo e compartilhava com aquela comunidade. Se ela compartilhava aquilo com aquela comunidade, aquilo era uma cultura popular. Se ela não compartilhava aquilo com aquela comunidade, se era apenas, assim, tipo, ela produzia na família dela e ela vendia, aquilo não era uma cultura popular. Então, às vezes, eu acho que falta muito desse entendimento para a nossa população, para a gente poder entender que as nossas singularidades vão fazer com que pessoas venham até aqui. O que você pensa hoje do turismo rural que a gente tem? Não te colocando numa situação complicada, porque eu particularmente acho ele muito legal, no entanto, acho que ele realmente poderia valorizar suas singularidades. Eu acho que é um formato, né, Ana, que tem em outros lugares, né, aqui no redor de Curitiba, que passa pelas propriedades, a pessoa pode colher, né, tinha a questão do morango, né, dentro do município, e aquela coisa do café, né, mas eu acho que daí entra bem nisso que você acabou de colocar, dessa coisa do compartilhar o conhecimento, né, a gente acaba que chega lá, tá o café, e a gente só desfruta. Mas será que talvez não fosse de de estar na cozinha, de estar no espaço e vendo aquilo acontecer, né? Eu agora você falando, pensei muito nas minhas vizinhas, né? Meu pai mora nos fundos da Fogasa aqui. E na época elas vendiam na feira, a cozinha delas era bem do lado da minha casa, que era nos fundos. E elas se reuniam em várias mulheres fazendo aquilo. E eu ouvia, às vezes, então era uma conversa, era como que aquilo poderia se dar melhor, ou enfim, contando histórias. Eu acho que é isso que faz, porque você estar em torno de algo e discutindo as questões da comunidade. Eu vejo um pouco isso, né? Eu ter trabalhado com comunidades tradicionais como quilombolas, por exemplo, né? Teve uma das vezes que eu estava numa comunidade dessas, e foi uma noite, era um dia de fazer farinha, um dia não, são quase 2 dias.
Você passa a noite ali, mexendo aquele tacho e tal, enfim, abastecendo e lenha. E era ali que estavam as crianças, as mulheres se revezavam, conversavam, debatiam as questões da própria comunidade, e testavam o produto e diziam, eu acho que essa não foi muito boa, essa mandioca, porque veio de tal lugar, enfim. Eu acho que ali se constrói. Vejo um pouco isso, eu acho que o lugar tem uma relação com o lugar, né? Falta talvez isso pensando no turismo rural, que a gente precisasse mostrar um pouco mais para o turista como que se faz. Como é que vocês chegaram até isso, assim, que eu não entendo, né? Talvez uma fala maior de como aquelas pessoas chegaram lá, como que elas estão até agora, quem já passou. E a gente tem ali, em Guajuvira, é um lugar muito bonito, né? A gente tem uma paisagem muito bacana. E a gente tem essa questão ferroviária, que também é um patrimônio, e conta a história, né, do Brasil mesmo, assim, né, cortando aquilo ali. Então, eu acho que é importante pensar nisso, assim, pensar em espaços onde a gente, quem estiver construindo esse roteiro, que ele compartilhe, que o turista não seja... É claro que às vezes é mais fácil, né, para um turista ele só bater o olho, ele vê ou ele só comer. Então, eu acho que teria que pensar nisso, e eu acho que isso fortaleceria a identidade local e traria mais possibilidades de desenvolvimento local mesmo, de economia local, né? Porque eu acho que as culturas elas têm que se fortalecer naquele ambiente ali primeiro, né? Elas têm que estar forte interna para sair, né? Queria sair um pouquinho desse assunto, queria saber da Janda, assim, bom, eu conheço você há bastante tempo já, tuas irmãs também, conheço, né, tua mãe, teu pai, e vocês todas, né, vocês, as três irmãs são ligadas nessa coisa do ativismo, de ter uma causa, de sempre estar buscando tem um propósito, né, até a gente comenta isso muito com a Yasmin, que a gente com a Nayami, que a gente tem um projeto em parceria, né, que eu estou contando, e isso eu sei que é uma questão que incomoda muito ela, até a gente comentou isso no nosso último encontro, que é a questão de estar sempre buscando uma causa, de fazer alguma coisa para benefício de alguém, né? E isso eu vejo em vocês três. Vejo até da tua mãe, que eu conheci, né, agora há pouco tempo ali nos trabalhos com a gente. De que fonte vocês beberam? De onde vem toda essa vontade de vocês? Como que é essa formação da Janda? Como que levou você por esse caminho, entendeu? De repente buscar a questão ambiental e se engajar em coisas que fizessem diferença na vida de alguém. Isso aí veio do seu Edson, que é o pai. O meu pai, ele sempre foi, né, ligado. Meu pai, ele veio para a construção da refinaria, né, para a obra, e passou no concurso e entrou como soldador, né, na refinaria. Desde que eu me conheço por gente, meu pai é do sindicato. Quantas e quantas vezes fomos levar comida, levar coisas para eles lá no viaduto da refinaria, quando estava em greve. Então, a gente teve essa formação do coletivo e crítica desde criança. E a minha mãe, ela sempre teve também muito ligada à questão cultural e de estudo. Então, eu lembro até hoje que a minha carteirinha da biblioteca aqui da Araucária é número 51. Então, assim, era uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, não esqueço. Então, a gente sempre ia, a gente sempre estava, ela sempre levou a gente em vários museus. Então, era minha mãe dando né, esse aporte, digamos, mais teórico, assim, né, da coisa do conhecimento, com música também e tal. E o meu pai levando a gente para a luta, né, e petista, e comício. Então, desde criança, né, e meu pai com uma oratória sempre muito boa, e depois que ele aposentou, ele foi para o Conselho de Saúde, ajudou a fundar o Conselho de Saúde aqui em Araucária. Então, aquilo, acho que a gente, por isso que a Naya fala, a gente fala mesmo, que não consegue ficar sem. Aquilo que foi injetado desde criança, é algo para abastecer. Às vezes você está lá bem tranquilo e tal, né? Alguém, vamos falar de cultura popular 18 horas domingo. Vamos. E é isso, assim, eu não consigo me ver diferente. Também com muito esforço, meu pai conseguiu que a gente estudasse, as três são formadas, a Janaína, minha irmã mais velha, tem doutorado, eu e a Naya temos mestrado e tal. Então, e não me vejo fazendo outra coisa, assim, eu sou colaboradora voluntária e, sei lá, para
para quantas instituições, né? E é isso que me faz feliz, assim, que me move, e a nossa família é desse jeito aqui. Meu pai também sempre, acontecia alguma questão aqui no bairro, né, vinha aqui, ele que ia correr lá, né? Então, é isso, já tá na genética aí. Então, e daí eu queria só que você contasse agora um pouquinho do que você está fazendo aí em Morretes. Eu vim para Morretes vai fazer 2 anos. E aí é isso, né? A gente se mete, né? Aí já estavam discutindo o plano de desenvolvimento sustentável do litoral, uns planos municipais da Mata Atlântica, e estava eu lá nas reuniões, né? Aí fui conhecendo as pessoas, enfim, e agora me convidaram para ser diretora. Estou de diretora de meio ambiente na Prefeitura de Morretes. A nossa secretaria aqui é Meio Ambiente, Turismo, Cultura e Urbanismo. Então, é uma pasta enorme, apesar da cidade ser pequena, né? É uma pasta grande, mas a gente está com uma equipe bem dedicada, boa, com boa formação, que eu acho que isso é muito importante. É lógico que a prática e a vontade e às vezes a articulação, né? Às vezes a pessoa ela tem uma boa formação, mas se ela não tiver articulação dentro do meio político, infelizmente, eu acho que é infelizmente, porque acho que as coisas deveriam o sistema deveria agir de outra forma. Mas, né, a gente tem que ser realista, as coisas não são assim. Então, você tem que ter um certo traquejo além da formação e um pulso firme, né? Porque senão, ou você não faz nada ou se corrompe, né? Mas está sendo bastante interessante estar do outro lado aí. A gente está retomando agora o Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselho Municipal de Cultura. Cheguei lá, já vamos reativar todos os conselhos, que é um baita caminho para a sociedade estar junto, para construir algo mais efetivo, né? Porque se vem essas coisas que vêm de cima para baixo, elas tendem ao fracasso. É difícil, né? Eu acho que as coisas precisam ser construídas juntos, a partir do olhar de diferentes pessoas. Acho que a gente vai encerrando por aqui, mas eu quero agradecer de verdade que você topou conversar com a gente. Dizer que a gente fica muito feliz, assim, de, na verdade, poder conversar. Eu acho que com tanta gente legal que tem aqui na cidade, que eu acho que as pessoas às vezes nem conhecem, que as pessoas saem daqui, que a cidade forma tanta gente legal, e que a nossa cidade é uma cidade muito bacana nesse sentido, assim, de dar oportunidade de formação, de consciência crítica, de possibilidade de pensar. Eu acho que, infelizmente, a gente não consegue ainda articular tudo isso para que tudo isso possa agir em prol da cidade, né? Mas eu acho que a nossa cidade tem essa possibilidade, né? Outro dia a gente estava divulgando um curso, tá, no Instagram, né? Aí um menino marcou alguém e disse: pô, eu gosto tanto da tua cidade, né? Porque as pessoas fazem tantas coisas aí. E não necessariamente pelo poder público, mas as pessoas acabam fazendo, né? A gente tem várias pessoas com um amor aqui pela cidade, e isso eu acho super legal, assim. E é igual você falou, assim, normalmente a gente convida as pessoas para esse absurdo de gravar às 18 horas no domingo, e até hoje ninguém disse não. Você viu como é que é? Verdade, ninguém disse não. Ninguém disse não, eu não vou, porque isso é um absurdo. Ninguém disse não. E é pra gente ver como as pessoas estão dispostas mesmo. Eu acho que talvez de pensar uma cidade melhor, de falar sobre ela, de pensar como a gente pode ter uma cidade melhor, né? Isso é muito Claro. legal, eu acho. A gente tem uma cidade generosa e rica de conhecimento, de possibilidades. Eu acho que só está faltando mesmo é conectar e articular tudo isso, né? E o objetivo, de repente, nem é nunca trazer uma resposta pronta ou ensinar alguma coisa, né? É pensar sobre essas questões, né, que são importantes. Então, quando vocês vêm, como você agora, se dispôs, né, num domingo, enfim, para fazer isso. Estando aí em Morretes ainda, né? Puxa vida, podia estar comendo um banhado. Não, eu vou conversar com elas. Então, tipo, isso é muito, muito rico, muito legal pra gente. Sim. A gente só tem a agradecer mesmo e que as pessoas consigam ver esse outro lado, né? Essa coisa da cultura, da importância, né? Você mesmo falou, da tua própria formação. Da tua formação teve um museu, da tua formação teve a biblioteca, da tua formação teve a escola, né? Então, a importância de tudo isso para você chegar aonde você chegou, assim. Então, acho que isso que é legal de a gente trazer essas pessoas diferentes para conversar com a gente. Então, só tenho que agradecer mesmo. Obrigada. Maravilha. Eu que agradeço, meninas. Não foi super divertido e enriquecedor. Então, nasci aqui, sempre tudo que eu puder fazer, vou fazer. Me sinto daqui, né? Que tô do lado, né? Tô lá também, mas estou aqui
Então eu agradeço bastante, foi bem bacana aí o nosso papo. A gente se vê daqui 15 dias, a gente se ouve, né? Que podcast não se vê, a gente se ouve. Sim. 15 dias no nosso próximo podcast. Obrigada aí o pessoal que ouviu e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Johnny do Cineclube Gengibirra, trazendo mais uma vez uma dica de filme na Casa de Gata. A sugestão da semana é de um filme brasileiro, um documentário da Petra Costa, que é a mesma que fez aquele que é extremamente necessário, o Democracia em Vertigem, que foi até indicado ao Oscar uns anos atrás. Helena, que é esse outro filme dela, é um documentário mais antigo, que já tem uns 10 anos, que conta de maneira muito poética a busca da diretora pela história da sua irmã mais velha, que tinha ido para os Estados Unidos para estudar teatro. É um filme lindo, extremamente poético, no qual a Petra, muitas vezes ela até se confunde com a própria irmã. As personalidades dela se misturam um pouco. Fica muito claro que a irmã dela é uma grande influência para ela. Não vou dar muito spoiler do filme, né? Mas fica como sugestão dessa semana. Um filme muito, muito bonito, muito poético. Filme que tem na plataforma da Netflix. É isso aí. Por hoje, fica esse como sugestão. Até mais. E aqui tem sempre uma dica de leitura para você. E hoje eu quero falar do livro Kafka e a Boneca Viajante, de Jordi Sierra e Fabra. O autor, ele conta nesse livro uma história que foi contada pela esposa de Kafka, que um pouco antes de sua morte, ele encontrou num parque uma menina chamada Elsie, que tinha acabado de perder sua boneca. A menina estava muito desesperada, chorando muito, e Kafka, na intenção de consolar a menina, falou que a boneca dela tinha ido viajar, porque as bonecas também sentiam necessidade de conhecer outros mundos e ter a sua própria vida, mas que logo, logo a boneca escreveria para ela. E aí começou uma troca de correspondência entre Kafka, em nome da boneca Brígida, que era o nome da boneca, começou a trocar cartas com a menina e encontros diários durante 2 semanas nesse parque. O final foi bem feliz. As cartas, na verdade, nunca foram encontradas, mas o autor desse livro se baseou nessa história para criar uma narrativa muito linda, com correspondências maravilhosas que fazem a gente se inspirar e querer conhecer cada vez mais. Ele é um livro infanto-juvenil, mas é daqueles que serve para todas as idades e que se transforma num clássico, né? Porque ele é sempre atual e nos faz refletir sobre os nossos sonhos, nossos desejos. É maravilhoso. Até quero ler um trechinho aqui para vocês. Ah, as crianças são traidoras, pensou. Surpreendem com o melhor e mais puro de si mesmas. Conseguem dar afeto com uma facilidade que chega a assustar. E num mundo sempre a ponto de naufragar, que se movia no fio do egoísmo, da incerteza e da crueldade humana, todos sabiam que isso era perigoso. Uma criança tanto podia matar com sua sinceridade, como atravessar com seu desembaraço os espessos muros da consciência. Boa leitura. Esse é o podcast Casa de Gata. Literatura, poesia, dicas de filmes, dicas de livros e um bate-papo descontraído sobre a vida cultural em uma cidade periférica. Porque sim, existe vida cultural além dos grandes centros. Mais uma parceria da Casa Eliseu Vronkoff com a página de incentivo à leitura Capitule, por Ana Paula Frazão e Jaqueline Cartelli.